Taviano, saudades. Olha, não está fácil viver na pandemia, não, né? Mas eu vou tentar responder algumas questões para contribuir para as pessoas refletirem sobre a vida amorosa e sexual nesse período que a gente está vivendo. Ficar preso 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é fácil. Está sendo difícil para muita gente que trabalhava, saía, só se encontrava de noite. Tenho recebido muitas mensagens. Agora, certamente não aumenta o desejo sexual, porque o casamento, sempre digo, é onde menos se faz sexo, o casamento em geral. Claro que tem exceções, mas as pessoas vão meio com o tempo se tornando irmãs. E, principalmente, na pandemia, eu recebo muitas mensagens de mulheres, por exemplo, dizendo assim: eu já não tinha muita vontade de fazer sexo com meu marido e agora, nesse isolamento, ele quer todo dia, estou ficando desesperada. Agora, o problema do sexo no casamento ser tão grave, ser o maior problema vivido pelos casais, é porque na nossa cultura somos submetidos ao mito do amor romântico, que prega a fusão entre as pessoas, não prega o respeito à individualidade do outro, que é fundamental para uma relação ser satisfatória. A gente vai ter que dar um tempinho, quando acabar a pandemia, para avaliar melhor as consequências disso tudo, né? Eu espero que algumas coisas melhorem, alguns aspectos do relacionamento amoroso, como o respeito à individualidade do outro, né? Eu só acredito que uma relação pode funcionar bem se houver total respeito ao outro, ao seu jeito de pensar, de agir, de se comportar, as pessoas terem liberdade de viver, inclusive sair com amigos separados, ter programas independentes e, mais do que tudo, não haver controle algum da vida do outro. Sem isso, acho que fica difícil. A dica que eu tenho, primeiro, o seguinte: eu acho que todos nós devemos refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos, para a gente conseguir se livrar dos preconceitos, do moralismo, daquela coisa que enquadra as pessoas dentro de modelos, né? Muita gente vive insatisfeito, mas tem medo de mudar, porque o novo assusta, o desconhecido gera insegurança, então pessoas se agarram ao já conhecido. Então, a minha sugestão é que se reflita sobre as crenças e que se entenda que numa relação a dois, eu sou uma pessoa, você é outra. E a gente desista dessa ideia tão prejudicial do amor romântico, de que todos devemos nos transformar num só com parceiro. Durante a pandemia, eu imagino que a prática do sexo virtual tenha se intensificado, né? Por exemplo, eu atendo um paciente que tinha uma namorada, que eles dormiam cada dia um na casa do outro, e ela foi visitar a família em outro estado quando deu a pandemia. E ela ficou por lá. Então, eles fazem sexo virtual. E também tem uma coisa, tem pessoas que estão sozinhas, né? Não tem namorado, recebo muitas mensagens: eu não tenho namorado, mas isso não era problema, eu tinha um grupo, uma turma, a gente saía, me divertia, agora estou trancada em casa. A Prefeitura de Nova York, quando a pandemia começou a ficar muito séria lá nos Estados Unidos, publicou uma nota dizendo que aconselhava as pessoas ficarem em casa e se masturbarem. Então, eu acredito que o sexo virtual vai contribuir para as pessoas se relacionarem com outras ou também para se masturbarem, porque a venda de objetos de sex shop também cresceu muito, né? Então, eu acho que as pessoas estão partindo para novas experiências, mas vamos precisar de um tempinho para avaliar aonde chegamos, né? Manter o fogo na quarentena. Você consegue isso com pessoas que estão iniciando uma relação, né? Que ainda estão... Olha, gente, numa relação a dois, num casamento, quanto mais vai aumentando a solidariedade, o carinho, mais vai diminuindo o tesão, né? As pessoas vão se acomodando. É muito comum casais com...
Foi a coisa que eu mais ouvi no meu consultório. Eu tenho consultório há 47 anos e o que eu mais ouvi até hoje foi uma pessoa sentar, uma mulher principalmente, dizer: amo meu marido, não quero me separar, melhor pai e tal, melhor amigo, mas não tenho vontade nenhuma de fazer sexo com ele. Eu não acredito nessas soluções. Tem gente que diz assim: tem que ser criativo. Essas frases feitas, esses clichês não funcionam, porque, na verdade, o tesão é que leva à criatividade, e não o contrário. Quando uma mulher está sem vontade, não tem mais vontade de transar com o marido, ela quer que deixe lá em paz, não quer que venha com ideias, porque ela quer dormir. Então, quando a pessoa tem muito tesão, ela pode ficar bem criativa, mas no caso contrário, não fica, não. As pessoas solteiras, e é isso eu acho que com todos, né, casados, solteiros, uma coisa fundamental é que todos nós desenvolvamos a capacidade de ficar bem sozinho. É muito importante que a gente desenvolva essa capacidade de ficar bem com a gente mesmo, de perceber nossas singularidades. Isso eu considero assim um luxo, até para você poder, na hora que encontrar um possível parceiro ou parceira amorosa, você está mais apto a perceber se há afinidades ou não, porque nesse amor romântico que povoa as mentalidades no casamento desde 1940 para cá, menos de 100 anos, mas faz com que todo mundo suspire, ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa e atribui a ela características que ela não possui. Depois, na convivência, você se desencanta e acha que foi enganado. Então, eu acredito que desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho é uma coisa muito importante, até para você poder escolher melhor a sua relação amorosa. Então, eu diria para as pessoas aproveitarem a quarentena para refletir sobre esse modelo de relacionamento amoroso que existe na nossa cultura, que nós somos frutos da cultura que a gente vive. Então, acabamos nos enquadrando nesse modelo de relacionamento amoroso, de namoro, de casamento, mas eu acredito que esse modelo deve ser banido, porque ele traz muito sofrimento, porque é um modelo calcado no controle, na possessividade e no ciúme. E para o Otaviano, mando um beijo e saudade do nosso tempo de sexo, amor e sexo.